A agrofloresta é um sistema relativamente atual, do final da década de 70, e com uma importância agronômica e ambiental imensa, com o potencial de inovar a agricultura utilizada mundialmente. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo estudar a qualidade do solo dos sistemas agroflorestais em comparação aos de monocultura. A questão abordada é a falta de fertilidade do solo das plantações de cultivo de apenas um produto agrícola, com a finalidade de apontar as vantagens e o aumento da produtividade conquistadas com os sistemas agroflorestais a partir dessa análise. Com o auxílio de equipamentos específicos, procedimentos serão realizados para a obtenção de dados físicos, mineralógicos e químicos utilizados para avaliação. Um solo rico em nutrientes é fundamental para uma plantação saudável e para a manutenção da natureza de modo geral em determinada região, e a agrofloresta é a que demonstra, na teoria, se aproximar desse ideal. A disponibilidade dos nutrientes no solo é um dos aspectos que será explorado para um levantamento microbiológico de sintomas visuais de deficiência e de análise de tecido. A estatística clássica e a análise espacial, além de técnicas de geoestatística e geoprocessamento, serão responsáveis pelo estudo dos dados adquiridos. Introdução. A produção agrícola mundial é focada em sistemas de monoculturas, supostamente a fim de obter maior produtividade e menor custo. As monoculturas são tipos de plantios onde uma única cultura é realizada, ou seja, o plantio de uma única planta, sendo normalmente essa transgênica. Para fazer esse tipo de cultivo, é preciso retirar toda a cobertura vegetal da área, ou seja, desmatar, que provoca grande impacto ambiental, como alterações climáticas na região, perda de biodiversidade e fertilidade do solo e desequilíbrio ecológico, além do uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes. A adoção desses produtos químicos como resposta a esses problemas gerados pela monocultura resultou em perdas de fertilidade ainda mais altas, assim como o surgimento de pragas mais resistentes e contaminação da água, do solo e dos alimentos. Há também um grande impacto na biodiversidade, principalmente de insetos, que são grandes polinizadores importantes para a reprodução das plantas. Além dos impactos ambientais, há os impactos na saúde humana, sendo que esses agrotóxicos podem causar intoxicação ou outros problemas dependendo da quantidade ingerida. Por outro lado, há os sistemas agroflorestais, que são uma alternativa de produção agropecuária com mínimas intervenções humanas. Neles, o solo é coberto por vegetação e há uma grande variedade de plantas no mesmo cultivo, que se ajudam em relação às pragas e doenças, dispensando o uso de agrotóxicos ou outros produtos químicos. Além de melhorar a qualidade e a fertilidade do solo, também ajuda a biodiversidade do local. Esse sistema imita o ambiente natural, o que acaba elevando a diversidade do ecossistema daquela área, e são aproveitadas as sazonalidades, com maior diversidade de produtos a serem explorados em diferentes estações do ano. Com isso, para identificar se as agroflorestas são realmente mais vantajosas e produtivas que as monoculturas, é interessante ser feita uma comparação da qualidade do solo entre elas, como por exemplo os testes de identificação de óxidos de manganês, carbonatos e outros minerais, que são de extrema importância para a retenção de micronutrientes do solo, assim determinando como o solo influencia na produtividade e na ecologia da região. O objetivo do projeto consiste em realizar uma comparação entre os solos de sistemas agroflorestais com os solos de monocultura, assim como suas influências na produtividade e na fertilidade do mesmo. Já os objetivos específicos consistem em realizar uma análise da qualidade de ambos os solos, levantar aspectos positivos e negativos para que seja possível determinar qual solo é mais vantajoso, produtivo e benéfico ao meio ambiente como um todo. Como metodologia para chegar ao resultado da comparação dos solos, realizaremos análises físicas, químicas e mineralógicas. A análise física é necessária para saber como a degradação irá se comportar nos determinados tipos de solo, e inicialmente consiste na preparação de amostras protocoladas em tabuleiros de madeira, para análise de fatores como umidade, densidade, porosidade, quantificações das frações minerais, granulometria, entre outros. Na análise química do solo, determinaremos a fertilidade, ou seja, a acidez e a disponibilidade de nutrientes para as plantas, além de também verificar se há substâncias nocivas nas etapas de solos obtidas. Nessa etapa, serão realizados procedimentos para medir o pH, carbono orgânico, nitrogênio, entre outros.
Esses procedimentos serão realizados de diversas maneiras, após a retirada de amostras separadas de diferentes profundidades. Essa atividade é de suma importância dentro do contexto de manejo florestal, uma vez que a falha nessa etapa inicial implicará em problemas no crescimento e desenvolvimento das árvores, trazendo prejuízos e comprometendo todo o investimento realizado. É com base na análise química que é estabelecido o grau de insuficiência ou suficiência. Por último, faremos a análise mineralógica e realizaremos a identificação das principais propriedades ópticas dos minerais, onde conseguiremos obter classificação do solo em níveis categóricos e também a avaliação do grau de intemperismo e evolução pedogenética. Nessa fase, são utilizados microtestes específicos, com base em diferenças de composição química, para identificação de óxidos de manganês e carbono, presentes como agregados, incrustações ou recobrimentos, e outros minerais. Também, em alguns casos, podendo ser utilizada a difração de raios, para confirmar a identificação de minerais alterados ou de características duvidosas. Níveis de segurança. Existem 4 níveis de biossegurança: NB1, NB2, NB3 e NB4, crescentes no maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. O nível de um experimento será determinado segundo o organismo de maior classe de risco envolvido no experimento. O nível de biossegurança do laboratório usado para o projeto é o nível 1, NB1. NB1 é adequado ao trabalho que envolva um agente de pouco grau de risco de contaminação para os pesquisadores e para o meio ambiente. O laboratório, neste caso, não está separado das demais dependências do edifício. O trabalho é conduzido, em geral, em bancada. Os equipamentos de contenção específicos não são exigidos. O pessoal do laboratório deverá ter treinamento específico nos procedimentos realizados no laboratório e deverão ser supervisionados por cientista com treinamento em microbiologia ou ciência correlata. Algumas práticas microbiológicas exigidas para o NB1. O acesso ao laboratório deve ser limitado ou restrito de acordo com a definição do pesquisador principal, quando estiver sendo realizado o experimento. As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas uma vez ao dia ou sempre que ocorrer derramamento de material viável. Todo resíduo líquido ou sólido contaminado deve ser descontaminado antes de ser descartado. Além disso, todo resíduo deve ser descartado corretamente. Deve-se utilizar dispositivo mecânico para pipetagem, pois é impróprio e arriscado pipetar com a boca. É proibido comer, beber, fumar e aplicar cosméticos na área de trabalho. Alimentos devem ser guardados em áreas específicas para esse fim, fora do laboratório. Antes de deixar o laboratório, devem ser lavadas as mãos sempre que tiver havido manipulação de organismos contendo DNA, RNA recombinante. Objetivando a prática da higiene pessoal, pias para lavagem das mãos e roupas para proteção, uniformes e jalecos devem ser utilizados para minimizar o risco de exposição. No primeiro semestre, pretendemos realizar os testes físicos, e assim tiramos por base um gasto de 14 mil em aparelhos de medição. Já no segundo semestre, realizaremos os testes químicos, que demandam maior quantidade de equipamentos, e, por isso, orçamos em 16 mil. No terceiro semestre, já pretendemos estar analisando os aspectos mineralógicos que demandam equipamentos mais sofisticados. Assim, orçamos em 20 mil, totalizando 50 mil em gastos para equipamentos de medição. 132 mil reais serão destinados aos materiais de laboratório, como por exemplo as vidarias utilizadas nos testes químicos. Serão destinados 84 mil aos materiais de limpeza e descartáveis de laboratório, incluindo os materiais de biossegurança necessários, sendo respectivamente 48 mil e 36 mil, onde ambos os valores serão divididos igualmente por semestre. Os produtos de análise laboratoriais correm por volta de 32 mil por semestre. Por último, orçamos os gastos com a gráfica, já que vamos precisar estar continuamente acertando os pontos específicos da nossa pesquisa, e, ademais, os gastos com o laboratório em si, que incluem água, energia e internet.